Coloquemos a nossa mente em comunhão neste momento. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem a sua Bíblia, vai lá no finalzinho do Novo Testamento. Procure pela carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Iremos ler a segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do verso 16 ao 21º. Está bem pertinho de Apocalipse, é bem no finalzinho da Bíblia. Antes de Apocalipse vem Judas, João e Pedro. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 16 ao 21º. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos, muito firme, a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Palavra do Senhor, irmãos. Os conselhos finais da vida de Pedro. Pedro que presidiu a igreja. Pedro que é muito importante na história cristã, na expansão do Evangelho. Que o Senhor, irmãos, renovou o concerto dele com Pedro, depois que o Senhor voltou da morte. E, irmãos, sobre este homem, no dia de Pentecostes, caiu sobre ele um grande poder do Espírito Santo. Um homem que por onde ele passava, os milagres aconteciam. Por onde ele passava, os espíritos tinham que ser expulsos. Eles não aguentavam a presença do Espírito Santo sobre ele. Só que vejam, os irmãos, há muito pouco registro do ministério de Pedro. Há muito pouco registro dos ensinamentos dele. O que ficou registrado, suponho que seja infinitamente menor do que a obra dele enquanto vivo. E ficou para nós, cristãos, uma doutrina, segundo Paulo. Mas Pedro, irmãos, pouco escreveu. E essa segunda epístola que foi feita, segundo os historiadores, já em Roma, no finalzinho da vida dele, quando ele sabia que o fim dele estava próximo, que por uma questão política ele
deveria ser sacrificado, ele deixou essas instruções finais. E essas instruções finais se mantêm atuais até o presente dia em que você recebe essa palavra. Hoje, o Senhor nos lembra por esse texto deste homem que ele não ouviu falar de Jesus Cristo. Ele não ouviu uma profecia e creu nela. Ele conviveu com o Senhor Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Ele teve o privilégio, ele teve o prazer, ele teve a honra de ser separado pelo próprio Cristo enquanto homem e verdadeiro Deus. E a carta dele hoje, irmãos, chega na nossa vida, chega neste culto, que o testemunho deste nosso irmão, a qual ele falou que ele andou com o Senhor e ele ouviu uma voz que dentre as nuvens declarou que Jesus era o Filho amado em quem o Senhor Deus havia se comprazido. Este relato, irmãos, de Pedro, neste verso 17, é um relato de quando eles sobem ao monte, Pedro, João, poucos apóstolos, na verdade, e o Senhor Jesus chama-os e naquele monte ele é transfigurado. Irmãos, é uma passagem muito sublime nas Escrituras. Para que alguém possa pregar essa parte, tem que estar com uma porção dobrada do Espírito de Deus sobre ele. E Pedro traz à memória, nessas declarações finais da vida dele enquanto vivo, a respeito desta tão gloriosa passagem que ele teve a honra de assistir e divide com você neste culto. Irmãos, o conselho que Pedro deixou escrito, que o Senhor nos desperta, é simples, porém profundo. Aqui fala que devemos ter atenção que as profecias declaradas nesse livro não pode ter interpretação segundo o nosso entendimento, mas que devemos entender que elas todas foram produzidas por inspiração do Espírito Santo, por inspiração de Deus. Amados irmãos, as instruções que há neste livro, na Bíblia, são instruções de benção, de prosperidade, prosperidade espiritual, prosperidade material. Há aqui histórias transcritas de impérios, de construções, de grandes vitórias de exércitos. Entretanto, pelo erro do povo, pela negação do povo em seguir a Deus, também há as profecias dos castigos, mas sempre pregando o arrependimento. Então o Senhor, irmãos, Ele tem um projeto para nossas vidas, Ele tem um projeto para a nossa família, mas o Senhor quer a nossa adoração. O Senhor quer que estejamos sempre na presença dEle, buscando em espírito e em verdade. Se eu declarar que na nossa vida só haverá bênção, que na nossa vida só haverá prosperidade, independente da maneira como nos apresentarmos diante do Senhor, nós estaremos transgredindo os mandamentos. Não é isso, irmão Bruno? Porque os mandamentos do Senhor são claros, que nós devemos buscar agradar ao Senhor a todo tempo. E hoje, irmãos, para nós que recebemos essa palavra,
Que tenhamos, segundo escreveu Pedro, que tenhamos a certeza, irmãos amados, que seguimos a Cristo Jesus, que independente do momento da vida que você esteja, que independente das aflições que tenham se renovado na tua vida, que você esteja apegado a Jesus Cristo, irmãos. Que você esteja apegado ao Senhor. Que estejamos firmes, segundo está escrito aqui no verso 19, as palavras dos profetas, e que estejamos atentos, porque como uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Irmãos, a comunhão, a dedicação, a busca, o louvor que você canta, a comunhão que você passa o teu dia, a maneira como você lida com a tua família, com amor, com cuidado, a maneira como você lida com os teus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, a maneira como você se apresenta na tua igreja, a maneira como você assiste esse culto, sempre buscando agradar ao teu Deus. Ainda que você esteja vivendo algum dia escuro, mas esse seu comportamento é como uma lâmpada que se acende na escuridão. Você se guiará por Jesus Cristo. E a palavra do Senhor hoje, ela não se estenderá. A palavra do Senhor, irmãos, ela vem para que você entenda que para quem busca o Senhor, para quem se na escuridão sempre busca ter uma luz acesa, para a tua vida já vem raiando a luz da manhã, que é a justificação de Jesus Cristo, que é o Senhor tomando para Ele os teus problemas. Fala: filho, filha, até aqui você sofreu, até aqui você veio me buscando, mas sofrendo, agora acabou, agora é comigo. O Senhor tomará para Ele as tuas aflições, o Senhor tomará para Ele as tuas causas, irmãos. Que os irmãos já perceberam que há tempos em nossas vidas em que há uma provação. Vem a provação de um lado, vem a provação de outro, provação no teu ministério, provação na tua vida cotidiana, na tua vida de trabalho, na tua vida financeira. E há outros tempos, amados, que tudo vai bem, que as pessoas se dão bem, há conciliação, há união de propósito, tudo vai bem. Este é o tempo que o Senhor tem preparado para você que recebe essa palavra. O tempo das aflições está chegando ao fim, já vem clareando na tua vida, na vida da tua família, na vida da tua igreja, a luz da manhã. E essa luz que é Jesus Cristo acenderá, não haverá obscuridade, não haverá nada que esteja fora da luz de Jesus Cristo, e o seu caminho será bom. E tudo que você encostar, em tudo que você desejar, em tudo que você colocar a sua mão, o Senhor prosperará, porque é a vontade dEle para a tua vida. É a vontade dEle te abençoar. Agora, o que requer de nós o Senhor, irmãos? Que nós não deixemos de buscar a luz, que nós não deixemos o nosso cotidiano nos afastar do amor que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. A paz, a comunhão tem que ser constante na nossa vida. Quando trabalha buscando comunhão com o Senhor. Quando anda pelo trânsito da cidade, seja na condução, seja em cima de uma moto, seja num caminhão, num carro, que você busque comunhão. Irmãos, o Senhor quer dias de sol na vida do povo dele na terra. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor vem com grande
prosperidade e um tempo longo de muita benção para as nossas vidas. Oxalá você velho, velha, em grande idade, oxalá virão dias na tua vida que você já deverá ser acompanhado por alguém, porque as suas vistas estarão fracas e o sol ainda estará raiando sobre a tua família. Porque é o Senhor quem recomenda, é o Senhor quem decide, e o Senhor decidiu nos abençoar. Então fiquemos nesta palavra, busquemos sempre agradar ao Senhor, busquemos sempre ter consciência de que nas nossas vidas não existe nada a não ser os favores imerecidos que recebemos das mãos do nosso Deus. Que não tem grandeza, não tem honra pela tua capacidade, mas a misericórdia do Senhor, renovada nas nossas vidas todas as manhãs, grandes coisas alcançarão os teus olhos, as tuas mãos, habitarás em tendas estendidas pelos favores do Senhor, mas pelos favores do Senhor. Não cresça teu coração, não se afaste do caminho que o Senhor requer de nós, para que o Senhor não faça como está nas Escrituras, venha mudar os planos sobre as nossas famílias, sobre a nossa história. Receba a providência do Senhor que você busca, receba a paz, receba a prosperidade, mas o Senhor quer de você comunhão, louvor, adoração. Esta é a palavra, este é o concerto do Senhor para as nossas vidas, e o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Agora, em agradecimento, vamos buscar o Senhor em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Bondoso Deus, eterno Pai, que habita nos céus, graças te damos pelo culto a qual tu tens nos preparado mais uma vez, a qual foi aberta em memória do teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos pelos hinos que cantamos, graças te damos, Senhor, pela oração que tu deste à igreja, maiormente te somos agradecidos pela tua santa e bendita palavra. Estamos certos, Senhor, o que tu requer de nós. Estamos certos, Senhor eterno, que tu quer o nosso coração, a nossa mente, em permanente comunhão contigo, que quando trabalharmos, que seja um trabalho que honra a tua santidade divina, que quando estivermos com amigos, que sejam conversas que honre a tua santidade divina, que quando estivermos com a nossa família, a maneira como cuidamos da nossa esposa, o amor com a qual temos e o cuidado que temos com as nossas famílias, nossos filhos, com o esposo das tuas filhas também, que seja, Senhor, testemunho de uma adoração verdadeira à tua santidade. Graças te damos pelos teus conselhos, maiormente nós te agradecemos, porque tu tem prometido nos abençoar. Temos certeza, Senhor, que enquanto este culto se desenvolve, os teus favores, as tuas bênçãos já encontrou o endereço das nossas casas também. Cumpra esta palavra em nós, pelo amor do teu santo nome, e permita que os teus favores, a tua benevolência, os teus cuidados, a tua misericórdia, Senhor eterno, a prosperidade, a saúde, a união, a paz, que só vem do trono da tua glória, seja repousada na nossa vida, na vida da nossa família, e que esta misericórdia, esses favores, essa benção, seja renovada em nós, de geração em geração. Graças damos a Ti em tudo, Senhor. Não que haja em nós merecimento, mas é no nome de Jesus Cristo, o Filho do Teu amor, aquele que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Em comunhão, irmãos, vamos agradecer esse culto cantando o hino 345.